vamos começar com a live de hoje do Level Up falando de como aumentar a empatia. Assunto fundamental para quem quer construir relações cada vez mais significativas. Esse é o quarto pilar da inteligência emocional, a qual a gente já tratou aqui em lives passadas. A primeira foi autoconhecimento, a segunda é autocontrole, a terceira automotivação e essa aqui nós vamos falar sobre empatia. Então vamos lá. O que basicamente é a empatia? Empatia é você perceber como que a outra pessoa sente. Eu estou comunicando, você está conversando com a pessoa e como que ela está sentindo dessa conversa. Isso é muito subjetivo para quem não tem esse exercício. Você simplesmente, você está no trabalho, você começa a conversar com a pessoa e às vezes você quer resolver a questão rápido. Porém, nós temos que ter a consciência que nós não estamos lidando com robôs. Então, o que é empatia? Empatia é você perceber. Mário, mas e aquela... Perceber a outra pessoa. Mas e aquela pessoa que fala pra mim que empatia é se colocar no lugar dos outros? Também é, né? Também é. Não se colocar, mas entender, compreender. E sabe o quê? Olha só, de novo isso. O que as outras pessoas estão sentindo? Olha só, o que as outras pessoas estão sentindo, sem que elas digam absolutamente nada. Então, assim, empatia é você estar numa conversa e você perceber, sentir o que a pessoa está sentindo, sem que ela diga nada. Então, a empatia está muito mais relacionado ao nosso esforço de entender as situações, né, as emoções, os sentimentos da outra pessoa, do que os nossos. É claro que olha a importância disso. Se você não faz a gestão das suas emoções, você tem um dia muito cheio, ocupado, a qual você não faz o balanço daquilo que foi bom ou foi ruim emocionalmente, e aí nós estamos falando de autogestão, certo? A autogestão fica muito complicado, porque se eu não faço a minha gestão de emoções, como que eu vou perceber os sentimentos e as emoções dos outros? Certo? Então, aqui vai um pilar, que é autoconhecimento como pré-requisito. Mas é fácil. É um exercício simples que eu tenho falado sempre na live. Pega 3 situações boas que você teve no dia. Ok, como é que você se sentiu? Quais eram os seus pensamentos executando aquela ação? E coloca o que você estava sentindo, assim como as três situações não tão boas assim. O que você estava pensando naquele momento? O que você sentiu naquele momento? Com isso, você vai começar a entender o que te irrita, o que te deixa feliz, né? Aquilo que te, né, dá a motivação para fazer. Isso você está se aprofundando no seu autoconhecimento. Então a empatia é você perceber agora o sentimento do outro e compreender, né? Então assim, as pessoas, pensa comigo, as pessoas raramente, é muito raro elas expressarem aquilo a qual ela está sentindo. Dificilmente, tá? Então assim, eu estou conversando, pode ser que eu esteja irritado, pode ser que eu esteja alegre e tal, mas dificilmente, raramente elas vão falar, vai começar a conversa com você falando, olha, hoje eu estou muito feliz e assim, e vai falar isso, e vai falar aquilo, não, porque aconteceu isso comigo, ou o contrário. Hoje eu tive um problema, olha, eu peguei o ônibus atrasado, aconteceu isso na minha vida, cheguei aqui, agora tem um monte de... Então eu estou me sentindo cansado, eu estou me sentindo sobrecarregado, estou me sentindo chateado. Dificilmente as pessoas vão fazer isso numa conversa, certo? Então, tome por base o seguinte, entenda, você tem que garimpar a situação. Você tem que entender a situação. É claro que fica mais fácil você perceber e ter empatia em pessoas que são mais próximas a você. Porque você conhece
alguns relances de acontecimentos, se for na família, muitos relances, né, a qual a pessoa perdeu, se destemperou, ou ficou extremamente feliz, ou ficou extremamente motivado. E você sabe como, mediante a reação das pessoas, como é que elas estão sentindo, sem dizer absolutamente nada. Então, é um exercício do quê? De você interpretar o sentimento. Tá? Os sentimentos, e aqui é que está como que você começa a desenvolver isso. Tá? Você está numa conversa. Dependendo da situação, o que você vai começar a observar? Dependendo da situação, não, você vai ter que fazer esse exercício. É observar não só aquilo que está sendo dito naquela hora, mas sim os comunicados não verbais. Olha aqui a minha expressão, né? Se eu estou sorrindo, se eu estou mais carrancudo, se eu estou bravo. Ou seja, o que está por detrás daquela fala? Ou até mesmo, não atrás da fala, mas atrás realmente de tantas outras coisas que a pessoa está passando no dia. Então, como é que as pessoas, se elas não falam, propriamente dito, como é que você vai captar, né, como umas antenas, o que? As linguagens não verbais. Né? Então, a fisionomia da pessoa, os olhos, espantado, com medo, né? Ou feliz e tal. Mário, mas isso não acontece assim. É só você observar. Observe gestos. Porque isso pode dar indícios. Pode ser que aquela conversa em específica não tenha nada a ver. Por exemplo, você está discutindo uma questão com sua família e tal, que está até mais acalorada, né? Ou alguma coisa assim. Mas você pode perceber que alguma coisa está fora do habitual daquela pessoa. Opa! Quem nunca participou de uma conversa ou percebeu um parente ou percebeu um colega de trabalho a qual ele chegou de manhã ou até mesmo à tarde, você percebe, opa, o Mário não está legal. Por quê? O tipo de comportamento, as atitudes, eu não precisei falar nada para ninguém, por exemplo. Mas quem me conhece pode interpretar que eu não estou no meu normal. Isso aí você já deu um passo enorme para a empatia. Por mais que você não saiba o que pode acontecer, você simplesmente chega, né? No caso seja você, para mim, oi Mário, tudo bem? Estou notando que você está apreensivo, estou vendo que você está nervoso, está acontecendo alguma coisa? Você precisa de alguma ajuda? Opa! Porque assim, ninguém altera o seu estado emocional sem uma causa, sem um motivo, sem receber algum estímulo que tenha deixado tristeza, ou alegria, ou irritabilidade, ou agressividade, né? Ou afeto, entende? A gente já falou também de hormônios, neuromônios que estão dentro da gente, que fazem isso, cortisol, estresse, ocitocina, amor, entende? Então assim, a dopamina que regula toda a parte de prazer, não é verdade? Então assim, existe algum estímulo, alguma coisa que está na vida dela, para que ela fique motivada, para que ela fique alegre, ou agressiva, ou mais quieta, mais concentrada, ou triste até, entende? Como é que você observa? Nos gestos, no tom de voz. Eu tenho um tom de voz forte, estou arrastando o chinelinho, né? Arrastando os pés, estou falando baixinho, opa, não é o padrão, o que está acontecendo? Tá dando para entender? Gestos, tonalidade de voz, os olhos caídos ou olhos vívidos. Numa conversa você consegue já extrair isso. Vamos lá, a falta de empatia, né? Não sermos capazes, e isso acontece muito, o não sermos capazes de entender as linguagens de emoção e os sentimentos dos outros ao nosso redor é que faz com que nós sejamos pouco enfáticos. Empáticos, aliás, não enfáticos. Pouco empáticos. Então, assim, a nossa incapacidade de, numa conversa, interpretar
parte dos sentimentos ou parte das emoções do outro pode nos dificultar nesta conversa. Geralmente em conflitos, e vê se isso não é verdade. Conflito. Você está discutindo uma DR entre namorados, casais e tudo mais. O que acontece na maioria dos casos? Quando eu estou falando, o outro não está ouvindo verdadeiramente. Ele simplesmente já está formulando uma outra frase para embasar a sua razão. Então, assim, e fica nisso. Eu falo, não, porque você isso, que lá, não, porque isso. Aí o outro, ele não está ouvindo. Ele simplesmente já está se preparando para contra-atacar. O que é isso? São comportamentos anti-empáticos. Enfim, deu para entender? Então, assim, quando eu não tenho o esforço, porque isso é esforço, dentro de uma situação de estresse, de um conflito, é um esforço, mas é por isso que nós estamos aqui, para desenvolver a sua inteligência emocional. Num conflito, em mente, eu tenho que exercer a minha inteligência emocional. Então, eu não vou cair nisso. De ficar irritado e tal. A gente vai procurar o quê? Reconhecer a importância que o outro tem. Geralmente, num conflito, ninguém quer, né? Pode até chegar, né? Pode até chegar num corpo a corpo e acaba acontecendo em casos muito extremos, mas você o quê? Você tem que trabalhar o seu interior para não revidar. Isso nós estamos falamos já também de vícios emocionais. Isso, a parte de empatia, ela também está nisso. Ok, me diga, como é que as perguntas chaves, né? Se você não está descobrindo, não descobriu ainda quais são as emoções, pergunte, né? Qual que é o teu sentimento, né? Perante a isso que está acontecendo. Vamos pegar esse exemplo de uma discussão entre marido e mulher, ou namorado, ou enfim, qualquer uma outra, né? Mas como que você se sente? Qual que é a sua visão? Olha isso. E depois a gente aqui vai mais pra frente, a gente vai saber muito mais o que fazer para aumentar a nossa... Mas é só uma conceitualização daquilo que é empatia. Certo? É procurar entender. Então pergunte. Se você não tem a percepção de que conseguiu atingir o objetivo, eu não consegui captar. O objetivo era saber qual o sentimento, saber o que estava por detrás. Quando você não sabe o que você faz, você pergunta. Alguém vem com um tom mais grosseiro para você do que o habitual, ou até mesmo grosseiro, o que você faz? Está tudo bem? Num tom de voz abaixo. Sabe por quê? Porque quanto mais você grita, quanto mais você se exalta, mais a pessoa fica irritada. A palavra branda, ela desfaz o quê? O furor, que é o quê? A raiva. Então o que você... Ok, tudo bem, mas o que está acontecendo? O que você está sentindo? Né? Por que você... tá irritado? Eu posso te ajudar? Mas você sabe que é isso. Escuta. Ok, então fala para mim. Olha só. Não, ok, então deixa eu entender melhor. Fala para mim a situação. O que você tá fazendo com isso? Não é fácil, mas é possível. Você tá tentando entender. E olha, a chave da questão é justamente essa. Todos os conflitos que acontecem, muitos deles, parte só é o que ocorre dentro do conflito está na fala. A maior parte disso é o que vem antes, é o que a pessoa está sentindo antes, é o que a pessoa está falando antes, é o que a pessoa pensou antes. Ou vem pensando durante dias, ela está irritada, ela está estressada, ela está cansada, esse negócio todo tá. Uma coisa que talvez irritou ela, que foi a conta d'água, e aí, puf, Mara, acabou que estourou em mim. É possível? É possível. Só que olha só como que você consegue virar a chave. Racionalmente, você já deve ter até passado situações. Cara, mas você tá brigando por isso?
Mas parece gota de chuvisco em oceano. Mas é por conta disso que nós estamos brigando? Quem nunca? Só que acontece, é óbvio, quando você já tem essa percepção, meu querido, começa a fazer pergunta. Tá tudo bem? Nós estamos discutindo ou tendo um conflito por conta desse detalhe mesmo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Nós estávamos trabalhando, eu era gestor de uma equipe e nós estávamos trabalhando com um escritório, né, dentro da própria empresa de projetos, né? Era um outro departamento, a gente chamava de escritório, mas era um outro departamento de projetos de tecnologia. Enfim, e o que acontece? Nós estávamos numa fase da empresa, que a empresa tinha sido, né, o hospital tinha sido comprado por uma empresa norte-americana e estava tudo muito que incerto. Tanto é que eu coloco para vocês aqui nas minhas postagens como é que eu cheguei nessa questão de desenvolvimento humano, a qual agora estou, né, são mais de 3 anos de estudo, eu emergi, trouxe mudanças significativas para o meu emocional, relacionamentos significativos, resultados em todas as áreas, financeiro, profissional, migrei de carreira. Correto? Então, enfim, fecho parênteses, estávamos lá trabalhando e a profissional, ela estava com receio de perder o emprego. Só estava ela, os estagiários já tinham sido mandados embora e ela estava com muito receio de ser mandada embora. Então, o que ela estava fazendo? Pegando os projetos e tocando sozinha com todo esmero, com toda dedicação. Por quê? Para fazer com que a empresa a qual havia comprado, os dirigentes, enfim, os gestores, enxergassem valor nela. Certo? Porém, olha só o que está por trás. Porém, ela estava com muita sede ao pote, sendo agressiva em alguns momentos, né? Não inflexível em alguns outros, criando realmente conflitos com as áreas ali. Muito bem. O que acabou acontecendo? Eu e o meu par, né, na parte de gestão, nós precisamos conversar com ela. Vamos conversar com ela. Então, como líderes, vamos falar com uma pessoa e tentar entender. E começamos a desenvolver a conversa. Fulano, tá assim, nós estamos percebendo que em algumas situações você está sendo um pouco mais agressiva. Né? Então, pode ser, a gente tem identificado que está criando conflitos com a equipe. E isso é muito prejudicial para o andamento do projeto. Então, o que você está fazendo e tal. E qual foi a atitude natural de todos nós? Ela veio rebatendo tudo. Não, porque não sei o que, porque esse não entrega, ou porque aquele não entrega, aquele não... Ela veio com essa explosão de emoções. O que eu fiz? Eu botei a mão no ombro dessa pessoa e falei, porque eu já via percebendo, olhando ela, né? Então assim, o departamento dela todo desfacelado, os estagiários já não estavam, ela estava trabalhando sozinha. O que eu juntei? Eu juntei as falas dela, mais as situações, mas eu vi ela trabalhando sozinha, botei a mão no ombro dela, né? Olhei para o meu amigo, depois olhei para ela e falei, fulana, eu sei que você quer fazer o seu melhor, eu sei que dentro dessa situação toda você pode estar com medo de perder sua posição. Quando eu falei isso, essa pessoa ela desabou a chorar. Ela desabou a chorar e falou, porque essa situação de incerteza, que não sei o que lá. E aí desenterrou tudo que estava pressurizado nela. Tá dando para entender, porque só as palavras, as pessoas elas vão querer se defender, elas vão querer trazer razão para elas. Mas olha isso, foi alguns dias de observação, vendo a situação que estava fora essa pessoa. E quando recebeu um toque ao qual eu fui certeiro naquilo que estava acontecendo, ou seja, na emoção, aflorou. Ou seja, se eu fosse me basear apenas no que estava sendo dito e ela estava sendo inclusive agressiva com nós dois, o que teria virado? Eu na posição de líder, ela numa posição de submissão,
Se eu fosse autoritário, cala sua boca, você tá errado e tá. Mas o que aconteceu? Olha só. Nesse momento, eu fui empático com ela. Depois que ela soltou toda essa carga emocional, eu falei: fulana, tá vendo? Você consegue fazer. Olha as suas qualidades. Você conseguiu fazer isso, você conseguiu fazer aquilo, você conseguiu fazer aquilo. Só que o que está estragando a questão? A sua agressividade, a sua insegurança, isso. Ela deu razão. E a partir daquele momento, eu e mais o meu par começamos a trabalhar para ajudar ela, acalmar ela. Para quê? Para que chegava e falava: Isabel, fulano de tal, né? Eu falo: não faz assim. Ou seja, a empatia vai muito além da conversa que nós temos. Entende? Então, é você entender literalmente o que a outra pessoa está sentindo. Mário, mas, de novo, eu não vou conseguir fazer isso 100%. Isso é treino, isso é interesse pelas outras pessoas. Então, tenha interesse genuíno de entender as outras pessoas. Entender. Ah, Mário, mas eu tô casado já faz tanto tempo, tá? Sim, vou fazer 25 anos de casado. E eu ainda continuo a entender, continuo a procurar, a compreender cada vez mais. Eu não sei tudo da minha esposa, assim como ela não sabe de mim. Sempre tem uma surpresinha nova, entende? Então, não adianta você falar: ah, eu já sei tudo, ah, não, né? Porque eu tô com tantos anos com a pessoa, ou convivo com... ah, eu tô na empresa já faz há 20 anos... A pessoa, ela sempre vai mostrar uma faceta diferente para algum aspecto importante. Então, esteja aberto a entender o que as pessoas estão sentindo por detrás das palavras. E aqui, eu quero falar para vocês o seguinte, né? Talvez você se identifique com alguns sintomas aqui que eu vou falar, tá? Quais são os sintomas de pessoas que não usam a empatia? E aqui, se você se identificar, anota e começa a trabalhar. Quais são as características de pessoas com nível de empatia baixo? Elas são agressivas, mais agressivas e violentas. Por quê, Mário? É muito simples. Se num conflito, certo? Eu não compreendo o outro lado da maneira adequada e eu já tenho um posicionamento mais agressivo, o que acaba acontecendo? Eu não enxergo a outra pessoa. Então, o meu comportamento é sempre assertivo ou agressivo. A pessoa está me atacando, eu vou descer o sarrafo. Porque o ataque é a melhor defesa. Então, quando a pessoa age com agressão, e eu estou falando agressão verbal, tá bom? A questão aqui não é toda no físico. Não. Agressão, violência verbal. Pode chegar à violência física? Claro, pode. As pessoas geralmente agressivas e violentas, sabe aquelas as quais, todo dia você fala, a pessoa está irritada, tratando mal as pessoas. Falta do quê? Falta de empatia. Por que eu tenho que ser agressivo com todo mundo? É porque eu não estou entendendo as outras pessoas que estão à minha volta. Simples, né? Dificuldade de se arrepender. Aquelas pessoas que têm, olha só, tem a consciência que errou. Ela chega a ter a consciência que errou, mas tem uma dificuldade de pedir perdão. Primeiro, a primeira coisa que ela faz é se defender. Eu não fiz isso, não, porque você que fez isso, e fica naquela vitimização. Mas mesmo assim, mesmo quando ela admite que errou, ela admite que falhou, ela não pede perdão. Eu estou falando, não é para você pensar, porque fulano de tal é assim, não. Estou falando para você se examinar agora. Você tem dificuldade de se arrepender? Putz, fiz uma besteira. Eu vou falar para vocês, eu era uma pessoa assim.
E em alguns momentos eu tenho que trabalhar. Trabalhar. Pedir perdão, admitir que errou. Entende? Por quê? Porque do outro lado existe uma pessoa que sente igual você. Existe uma criança dentro de nós que dá risada, que chora, que sente falta de carinho, de afeto, de abraço. Entende? Então assim, não, todo mundo tem que pedir perdão para mim. Será que a gente tá certo em tudo? Meio que não, né? Enfim, egocentrismo, egoísmo, as pessoas que no meio, no meio de uma comunidade, no meio de uma família, só essa pessoa tem vez, só ela quer brilhar, só ela é para mim as coisas, para satisfazer os meus desejos, né? Vamos comprar uma pizza, temos dinheiro para uma pizza. Se não for os sabores a qual essa pessoa quer, talvez seja você, fica de bico, fica de mal, já sai da sala, já quer sair, se for assim não quero. É igual a bola, não é? Daqui que eu vou embora, já que eu não vou jogar, então eu vou levar a bola. É justamente isso. Egocentrismo, olhos para si somente. Egoísmo, falta de tato com as pessoas. Isso é evidente. Se eu não consigo, numa conversa, monitorar o outro para tentar entender e até mesmo perguntar se eu tenho falta de tato com as pessoas, se eu causo confusões, é muito fácil identificar que eu não tenho empatia. E aqui eu estou falando, pode ser que a gente escorregue uma vez ou outra, mas isso tem que ficar no teu radar. Você quer realmente relacionamentos significativos? Então você tem que ser empático. Ao menos, cara, Mário, mas tudo que você tá falando, de ver fisionomia, cara, não sei agora. Então pergunta, criatura. Não fica morcegando e quebrando o pau e sem entender. Porque às vezes a gente entra nos conflitos, cara, que não é pra gente. É verdade ou não é? Coloca joinha aí. Tem conflito que a gente tá que não faz sentido a gente tá. Frieza. Pessoas frias. Então assim, entra o cara, não, aquele lá não tem sentimento, aquele lá difícil dar risada, por quê? Porque mais uma vez, claro que a frieza ela vem do quê? Do egocentrismo, do egoísmo, certo? Então assim, se eu sou frio, a consequência é do quê? Eu tô olhando pra mim, eu sou o homem de gelo. Porque o sentimento dos outros, fulano, eu causei o choro nas outras pessoas. Mas, e qual o seu sentimento? Você se sente mal com isso ou não? Em causar prejuízo na outra pessoa? Mário, não sinto nada. Pessoa fria. Talvez você esteja envolvido no dano ou naquela situação de explosão de emoções. Só que eu não fiz nada. Não, tô frio, tô tranquilo. Frieza. Impaciência é outro sintoma. É muito impaciente. Observa no dia a dia. A impaciência, eu tô falando, não, vou controlar 100% minha impaciência. Justamente, controlar é saber. Por que eu tô impaciente? Essa é a pergunta. Porque a impaciência faz com que eu seja grosseiro, não é verdade? Seja violento. Agora, o que está causando essa impaciência? Certo? Outra questão importantíssima. Usa de pouca humildade. Sabe, pessoas altivas, pessoas que não utilizam de um falar que é humilde. E humilde não é ser pobre, humilde não é ser, digamos assim, paupérrimo, não saber falar, muito pelo contrário. O humilde é saber muito, mas também saber se colocar diante das situações, certo? Para não transparecer arrogância, para ajudar outras pessoas. O humilde, ele se posiciona nos ambientes e sabe se adequar. Ele sabe tanto de si e sabe tanto da situação que, se for necessário, ele fala aquilo que ele é verdadeiramente, certo? Ou não, ou
Se existe um nível intelectual ou alguma coisa que está mais baixo, ele também sabe descer. Isso é humildade. Isso é humildade, é ser humilde. É você estar solícito à necessidade das pessoas. Certo? É esvaziar-se de si para ajudar as pessoas. Isso é humildade. É não usar o que eu tenho, o meu poder, o meu dinheiro, a minha sabedoria, os meus bens, os meus amigos, para humilhar as pessoas. Não, eu tenho tudo isso, mas eu tenho uma fala simples, uma fala acolhedora. Humildade. Quem usa pouca empatia, quem não tem empatia ou quem tem pouca, o que acontece? São arrogantes. Claro que, mais uma vez, nós precisamos medir tudo isso. Medir isso. Equilibrar, controlar. Entende? Autocontrole, autoconhecimento. Isso aqui também é um exercício de autoconhecimento. Se você está se identificando, anote isso e comece a trabalhar. Comece a identificar quando vem esses sentimentos, quando vem esses comportamentos. E comece a mudar. Puxa, fiz isso fui agressivo com... Caramba, amanhã eu vou pedir perdão para ele. Ah, olha só, mas eu tenho dificuldade. Identifica suas dificuldades e parte para ação para resolver. Né? Relações superficiais. Isso aqui é fato, é óbvio. Né? Gente, o ser humano, para que você tenha relações significativas, você precisa de esforço. E por isso que eu amo tudo isso. Né? Eu amo tudo isso. O ser humano... Somos peças distintas nesse universo. Tenho falado muito. Nossa íris, nossa digital. Nós somos únicos. Então, assim, dá trabalho eu ter que tratar um colaborador, dá trabalho eu ter que tratar um filho, dá trabalho eu ter que puxar a vida para mais um dia de discussão de relação com meu esposo, com meu namorado, com meu noivo ou minha noiva. Dá trabalho você ajustar algumas coisas. Então o que acontece? Nós apertamos o botão de defesa, apertamos o botão de fuga e simplesmente, tá esbravejando, ele quis esbravejar ali. Tá. Só que assim, não pensamos no todo. Talvez no departamento, na saúde do departamento, ou no ambiente saudável em casa. Porque é custoso, eu vou ter que ficar lá 2, 3 horas, perder noite de sono para ficar discutindo com meu filho, com meu esposo, com a minha esposa, com meu namorado, com a minha namorada, enfim. Mas não, cara, que cara é tão grosseiro que eu nem vou perder tempo. O que acaba acontecendo? Você acaba passando de largo por esses relacionamentos. Relacionamentos ficam o quê? Mais superficiais. Você acaba até percebendo alguma coisa, mas não vai a fundo naquela questão que talvez seja o problema. Né? O que você está sentindo? Você sabe que se você começar a fazer perguntas desse tipo, você vai ouvir um caminhão. E as pessoas não estão a fim de tratar. Só que é aí que está a cura. É aí que está a cura. Porque você vai saber da onde que está surgindo talvez aquela agressividade, aonde que está surgindo aquele... egoísmo, talvez. Entende o que eu tô falando? Então, assim, você vai na raiz para poder tratar. Será que toda discussão, será que o causador fui eu? Pode ser que sim, como pode ser que não. Às vezes, uma pessoa que estava conversando com você chutou uma pedra na rua e tá com o negócio doendo. E isso tirou a paciência dela. Tá dando para entender? Então, se você identificou com alguns desses sintomas aqui, acende a luzinha do amarelo, certo? Fique em atenção para você estar atento à emoção, os sentimentos das outras pessoas a qual você está conversando. Tá fazendo sentido? Bota joinha aí. Tá? Vamos lá. Aqui é um ponto principal, né? De entendimento para que você exerça e suba o seu nível de empatia para a estratosfera. De novo eu vou falar, você é diferente de mim.
que é diferente da Jayara, que é diferente da Rose, que é diferente da Jai Borges e tantos outros que já passaram por aqui. Todos nós somos diferentes. Diferentes nos nossos tipos de comportamento, diferente nas nossas percepções de afeto. Afeto, cada um percebe amor de uma maneira diferente um do outro. Afeto. Como nós nos sentimos pertencentes, como nós nos sentimos importantes perante um grupo, perante alguma situação que envolva as pessoas. As nossas crenças que você viu papai falando, mamãe falando, que você viu papai e mamãe fazendo, que você ouviu papai e mamãe falando, que você sentiu na pele que papai e mamãe fez com você, seja para o bom, seja para o ruim. Parte financeira, isso eu já tenho dado vários exemplos aqui nas lives. Parte financeira, o dinheiro é sujo. Rico é sempre desonesto. Porque dinheiro não cai, não nasce em árvore. Você está pensando que eu sou banco? Isso é um exemplo de crenças que você pode ter trazido da sua infância, que você ouviu com o papai, falando que dinheiro é sempre difícil. Mas eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que me matar de trabalhar para trazer dinheiro para essa casa. Será? São crenças. Entende? Então, olha só. E aí o que acontece? Quando você entra numa discussão, as pessoas, elas não se separam de suas crenças, de seus modelos de amor a qual percebe. Elas não se separam. Não, pera lá, vamos entrar numa discussão, pera lá, eu vou desativar aqui minhas crenças, eu vou desativar a maneira como eu entendo o amor, eu vou desativar aqui minhas características de comportamento. Não é assim, gente. Não é assim. Então o que acontece? Para que você entenda a empatia, você precisa saber a pessoa sobre um ponto específico. Uma caneta. Tá, você tá vendo aqui, vou aproximar da luz, tal. Você pode ter uma percepção completamente diferente do que eu tenho de uma caneta. Por conta do quê? Por conta das crenças, por conta dos seus comportamentos, por conta da percepção de afeto. Percepção de afeto. Então, assim, não adianta você achar que as pessoas, elas vão sobre um acontecimento qualquer que acontece no departamento, né, ou na sua casa, todos vão achar, todos vão pensar, todos vão sentir do mesmo jeito que você. Não vai. Não vai. Não vai. E a maioria dos conflitos está aí. Porque são crenças diferentes. São crenças completamente diferentes. Para mim, algumas coisas podem ser fácil. Para você, esse mesmo ponto pode ser um pouco mais complicado. Financeiramente falando, eu trazia algumas crenças da minha família. Que era o quê? Justamente uma das coisas que eu falava, tem que guardar dinheiro para um futuro, porque pode acontecer uma coisa ruim. Dinheiro não nasce em árvore e tal. O que acaba acontecendo? Todo sentimento de trabalho é pesaroso. Um trabalho muito bem feito, alinhado a um propósito, a gente tem falado isso, alinhado a um propósito, alinhado a sonhos de vida, não é pesar um trabalho. Você está trazendo renda para concretizar os seus sonhos. Olha como que muda a perspectiva. Mas a partir do momento que eu venho de um lar a qual fala que é pesaroso, porque tem que trabalhar, porque não dá em árvore, porque é sempre difícil, tem que guardar para o futuro que vai acontecer uma coisa ruim. Gente, e digamos que uma pessoa dessa entre num conflito onde, digo assim, uma pessoa com uma crença limitante financeiramente, com uma pessoa que não tem essa crença. Ela vai prosperar, ela vai progredir no trabalho, porque ela tem sonhos, ela está trabalhando, ela não tem isso, que foi trazido, por exemplo, do papai e da mãe. Quando entra nessa discussão, vira um de um lado, outro do outro, tentando defender suas razões. Por conta de quê?
de crenças que brotam em sentimentos. Como é que a pessoa tá falando besteira ali, cara? Eu não vejo tanta dificuldade, é só trabalhar assim bonitinho, fazer as coisas, querer com esmero esse negócio todo. Ah, mas o outro acha que tudo é fácil. Olha só, eu estou falando, dando exemplo de uma crença. Vamos para comportamento? Meu Deus do céu! Comportamento, gente, presta atenção. Comportamento, existem comportamentos, algumas pessoas, elas são aceleradas. Tem pessoas que são aguerridas para conquistar aquilo que elas desejam. Elas são mais aceleradas. Elas são até um pouco mais agressivas no conseguir as coisas, né? Elas talvez até nem não tenham o tato de, sabe, dar tanta atenção para a pessoa quando fala. Elas se dispersam rápido. Assim como tem pessoas que gostam de estar junto das outras pessoas, que são persuasivas, que são criativas. Tá dando para entender? Que gostam de estar com os outros, que gostam de ser validados. Outros que gostam de trabalhar no seu ritmo. Tem o seu ritmo dentro de casa, tem o seu ritmo dentro do trabalho. Que gostam de planejar as coisas, que gostam de ouvir as situações, né? Tudo tem o seu tempo. Que até nem gosta muito que as coisas mudem tão drasticamente sem essa pessoa entender. Tem pessoas que são mais detalhistas, gostam de mais controle, de atender a regras, de seguir normativas. Tá dando para entender. Só que cada um tem os seus medos. O primeiro lá, que era mais aguerrido e tal, qual que é o receio dele, talvez? Porque ele gosta de entregar as coisas, o medo dele é não entregar as coisas. Como ele gosta de estar à frente das coisas, qual que é o receio dele? O receio dele é não conseguir dar conta daquilo que ele mesmo prometeu. Não, porque eu faço, eu realizo, não. Qual que é o receio dele? Já o outro que gosta de estar envolto a amigos, que é criativo, existem os medos, eles têm as necessidades deles também, de validação. O que é validação? De receber elogio. Olha, a sua ideia é excelente. De ser validado, olha como que você está bonito. Olha como... Assim como o outro, que gosta de ter o seu time. Processos muito acelerados. Gestores que apressam muito, que pressionam muito. É o receio. Mudanças muito drásticas, a qual não faz sentido. É um receio dele. Muitos falam, mas esse cara aqui, ele gosta de ficar... Essa pessoa aqui gosta de... Esse cara, essa menina aqui gosta de ficar muito na zona de conforto. É o perfil da pessoa. Qual o receio do outro que é mais detalhista, gosta de qualidade? Qual que é o receio dele? Errar. Fazer errado, fazer escolhas erradas. Porque estuda muito, porque gosta de ter a maior quantidade de detalhes para tomar as decisões certas. Errar as decisões. Não ter visto todas as possibilidades. Ser validado pelo aquilo que fez com tanta qualidade, uau, parabéns. Gente, esses são os medos. Eu falei algumas características e alguns medos. Meu querido, só que o teu jeito de agir, os teus receios, pode ser diferente dos outros, e a maioria é assim. As tuas crenças... Então assim, o meu jeito de comportamento é diferente, as suas crenças é diferente. Agora vamos lá, para acabar. Como é que você entende o afeto? Você pode entender por hoje palavras de elogio, né? É uma delas. Você pode gostar de receber muito presente e se sentir amado por isso. As pessoas talvez sirvam você e você se sinta amado quando te ajuda a realizar alguma coisa, né? Ou quando você recebe um abraço, um aperto de mão. Tá fazendo sentido? Então, ou seja, cada pessoa, ela também interpreta o afeto de uma maneira diferente. Mário, mas por que você está falando tudo isso? Porque com esses conceitos e com isso que eu estou te falando, e com você observando o ambiente, você consegue entender a pessoa melhor. Você quer fazer com que a pessoa se sinta amada? Você vai descobrir
Como que ela se sente? É um presente? É uma palavra de afeto? Né? De elogio? Presente, palavra de elogio? É um serviço? É um toque físico? Ou a pessoa se sente amada quando vocês vão sair para almoçar ou para jantar? E eu estou falando em qualquer ser humano é ser humano em qualquer parte do mundo. Ou seja, então quando você quer entender a pessoa, tem que entender na completude dela. Mário, mas é muito difícil. Não é. Não é. Não é. É você estar disposto a entender tudo isso. É você estar disposto a colocar a testes, por exemplo. Como é que a pessoa se comporta? Observa. Mário, mas como é que eu descubro isso em mim? Não sei nem eu descobrir isso em mim. Eu tenho no meu perfil aqui uma análise de perfil comportamental básica, gratuita. Se você quiser se aprofundar nessa imersão, eu consigo fazer com você um relatório completo do seu perfil comportamental. De 40 a 50 páginas. Com a devolutiva comigo. Entende? Então assim, mergulhe dentro de você. Isso vai fazer com que você entenda mais o outro. Entendeu? Você. Crenças, tá tudo imbuído dentro de inteligência emocional. Eu tenho uma avaliação também para isso. Avaliação de inteligência emocional. Para entender o que está por detrás. E isso você tem que fazer. Se você entender você, fica muito mais fácil de entender o outro. As suas linguagens de valorização, de afeto, quais são as suas? Mais para frente, eu vou disponibilizar para vocês conteúdos e aqui que vai ser mais profundos, né, que vocês vão poder entrar, né, vai ter curso, vai ter e-book, justamente para isso, para vocês emergirem. Mas olha como é rico isso que eu estou falando. Já estou gerando valor para você. Observe o que os outros estão, como é que eles percebem. Mário, mas eu não sei. Pergunta, criatura. Pergunta para a pessoa. Como é que você se sente amado, meu querido? Como é que você se sente amada, minha querida? Meu prezado colega de trabalho. Como é que você está se sentindo perante isso? Pergunta. Ah, não, é mais fácil eu destilar o meu veneno para todo mundo sem saber. Que um mundo que se exploda. Eu sei o que eu estou falando. Não, porque eu sei o que eu quero. Não, o meu jeito é que tá certo. Aí nós vamos remeter ao quê? Às situações dos sintomas da falta de empatia. Então vocês vão além e aqui eu destruo aquela frase, não, porque é se colocar no lugar do outro. É verdadeiramente, se coloca então no lugar do outro. Como é que você vai se colocar no outro se você limita a sua conversa naquilo que você acha, naquilo que é o seu comportamento e naquilo que você percebe que é afeto? Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Então, assim, para você ser empático, você tem que entender cada vez mais a pessoa. Essa questão do comportamento tem live. Tem uma live específica que eu fiz para isso, onde eu coloquei na tela e mostrei quais são as características e tudo mais. Você quer se aprofundar? Vai no link da bio de graça. No link da bio, faça a sua análise de perfil comportamental básico gratuitamente. Faça isso. Já é alguma coisa. Entende? Então, assim, não adianta. Não adianta você querer ser empático sem não dar vistas para outra pessoa. Entende? E aqui eu repito, se não acontece algumas coisas na sua vida, é porque você tem que elevar o seu nível de inteligência emocional. Gente, não é só relacionamento. Não é só relacionamento. Você tendo inteligência emocional, você vai... Todas aquelas áreas, 11 áreas, teu relacionamento com Deus melhora. Com parente, família, amigo, ok, já falamos. Serviço, saúde, profissional, intelectual, emocional. Tudo melhora. É numa crescente. É claro que em alguns momentos você vai priorizar algumas áreas mais deficitárias. Mas a tendência é que quando você começa a melhorar sua inteligência emocional,
as áreas elas começam a se expandir. É claro que o fundamental disso é as nossas relações. Eu considero o meu lar como um porto seguro. Se as minhas relações aqui não são significantes, se as minhas relações aqui não são importantes, o meu mundo, que o meu valor forte, família, acaba. O meu emocional abala. Entende? Porque aqui é muito importante. É um valor meu. Pode ser um valor seu. Oi, Rebeca. Seja bem-vinda. Entende? Então assim, agora, se não está acontecendo coisas na sua vida, é porque me chama no privado. Ok. Beleza, Rebeca, chamo sim. Faz o seguinte, pinga, depois que você sair daquela live acabar, você me chama no direct, tá? Me fala a tua necessidade, melhor, tá? Mas eu tô aqui, beleza? Tô aqui, continua na live. Então assim, se não acontece alguma coisa na sua vida, 80% da questão é o teu emocional. O teu cognitivo, você saber fazer as coisas, não, eu sei fazer, eu fiz faculdade, eu fiz isso e tal, mas ok, quantos e quantas pessoas tá fazendo, faz faculdade, faz isso, faz MBA, cara, e tem aquela vidinha. Talvez, às vezes, é próxima financeiramente, mas não tem relacionamento. Às vezes, não tem... tem dinheiro, mas não tem relacionamento. Às vezes, tem relacionamento, mas não tem dinheiro. Gente, para com esse negócio de achar... Eu tenho colocado isso muito. Mário, eu não consigo. Esse negócio que você fala é papo furado. Esse negócio de vida plena. Esse negócio... Não existe. Existe. Existe sim, isso já foi. Vou falar de uma outra crença minha aqui. Cara, tudo já foi conquistado pra gente. Jesus já falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E é pra mim e pra você. Só que o que acontece? Dores do passado, sabe? De não se sentir amado, de traumas, faz com que crenças... E geralmente essas crenças que nos limitam, que nos colocam a não conseguir os nossos resultados, é justamente isso. São dores e traumas vividos no passado que nos impedem. Isso está onde? No emocional. Por isso que 80% do seu sucesso está nas suas emoções. Eu não estou pregando contra a parte intelectual, muito pelo contrário. Se tem uma coisa que eu vivo, é estudar todo dia. E eu acho que eu amo estudar. O meu perfil de comportamento gosta de estudar. Então assim, pra mim vai ser isso, ad eterno, porque eu amo fazer isso. Porém, se eu não tivesse há 3, 4 anos entrado nessa imersão, como eu estaria com a minha família? Como é que eu estaria, talvez profissionalmente? Completamente pior do que eu estou hoje, com certeza. Entende? Então assim, inteligência emocional. Agora vamos para a cereja do bolo. Você que é campeão, você que está aqui com a gente, já está com 1 horinha de live. Vamos lá, vamos te dar agora um tempero para que você entenda que a gente vai pensar tudo que a gente já falou aqui, que é o quê? O que fazer, Mário? Me dá umas dicas então para mim agora explodir aqui na empatia. Então, vamos lá. Entenda, aqui é chover no molhado de novo. Entenda o que o outro sente, tá? Eu vou falar um negócio pra você. Vocês têm aqui um balãozinho de que tem uma pergunta. Se vocês quiserem fazer pergunta, utilizem ele, pressiona ele e coloca a sua pergunta, tá? Que no final eu posso abrir pra pergunta, tá? Então vamos lá, é entender o outro. Entenda que você não terá razão sempre. Entenda que o comportamento do outro, o estilo, o perfil de comportamento do outro é diferente do seu e ele pode ter uma visão completamente diferente da sua. Vamos dar um exemplo rápido. Um líder empresarial, um chefe, um gestor da sua equipe, que ele tem aquele comportamento mais aguerrido de entregar os resultados. Um comportamento de empurrar e falar a direção que tem que seguir e tudo mais, né? Digamos que essa pessoa ela tenha acabado de sair de uma reunião com os diretores da empresa, aonde os diretores da empresa é o seguinte: fulano, eu quero que você realize essa entrega, o seu departamento precisa entregar porque nós precisamos fechar o mês e a gente precisa desse ato porque a gente quer colocar a nossa empresa no outro patamar. Só que eu preciso que você, até no final dessa semana, entregue isso. Nós estamos numa quarta-feira, tá?
O que ele vai fazer? Ele falou, não, chefe, fica tranquilo que ó, é comigo. Eu vou fazer a equipe trabalhar e fica tranquilo que nós vamos conseguir. Fica tranquilo. Olha só, ele gosta de desafio, ele é aguerrido, ele vai falar com a equipe, ele vai dar um norte, tudo isso, tal. Digamos que no meio da equipe, tenha uma pessoa que é mais concentrada, que é foco nos detalhes, na qualidade das entregas, na equipe dele, tá? Na equipe dele. O que ele faz? Esse gestor, ele chega, fala com toda a equipe, inclusive com esse cara que gosta de detalhe, gosta de qualidade e tudo mais. Gente, seguinte, é quarta-feira à tarde, só que a gente vai ter quinta e sexta-feira, até o final do dia da sexta-feira, nós precisamos entregar isso. E eu conto com vocês, por quê? Porque ele deu a palavra. Ele gosta de desafio, ele faz com que as entregas saiam, ele quer se dar, gosta de receber elogio, gosta de tapinha nas costas, porque ele quer provar que ele sabe fazer as coisas junto com a equipe e vai entregar os resultados. Só que entre quinta e sexta ele fica cobrando a equipe. O que esse profissional que tem um perfil de comportamento que é mais foco em qualidade, que é mais foco em detalhes, o que ele vai fazer? Ele fala, esse cara é louco, cara. Ele tá falando, minimamente precisamos de uma semana para entregar. E olha só por quê? Isso aqui, a gente tem que seguir a BNT. Se não seguir a BNT, cara, isso aqui vai dar besteira, porque a entrega pro cliente é assim. Ou seja, aquele cara que precisa fazer uma entrega melhor, que é focado na qualidade, que precisa estar mais concentrado, que precisa até ter mais tempo para fazer a questão. O que vai gerar conflito? Um está defendendo a razão da qualidade da entrega, o que é muito válido. A qualidade, as normativas, né? Tudo que acontece... Oi, Rosa, seja bem-vinda. Tudo que está dentro dele, ele vai fazer com qualidade. Ele quer uma entrega de qualidade. Porém, o chefe dele, ele precisa da entrega porque ele falou que ia entregar. Ele quer entregar com qualidade? Não, mas cada um tem necessidades diferentes. Eu quero entregar com qualidade, o outro precisa entregar no prazo. Porque eu me dei a palavra, eu aceitei o desafio e eu vou entregar. Perfis de comportamentos diferentes. O que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que você, embarcando em empatia, você tem que aprender a somar as diferenças, não subtrair. Isso acontece também em relacionamentos afetivos. E quando você não soma, você não sabe extrair o melhor de cada perfil da equipe, um gestor, uma família. Como é que vou ser empático com aquela pessoa? Como é que eu extraio? Ok, para o chefe, dentro dessa soma, chefe, precisamos atentar a mais detalhes. Preciso que você flexibilize para que a gente fique em hora extra um pouquinho a mais aqui. Ele abre mão, ele flexibiliza. Assim como o profissional que foca em qualidade, ele vai ter que se esforçar, ficar um pouco mais na hora extra, mas também flexibilizar a não ter tantos detalhes, para que o time inteiro entregue tudo na sexta-feira à tarde, no final do dia. Ou até mesmo com uma hora passada. Ou seja, tá dando para entender, só que se você não entende o que o outro sente, como é que vem esse entendimento? O chefe falando, meus queridos, eu entendo que nós temos um prazo curto, eu entendo, mas o que eu estou propondo? Eu dei a minha palavra, vocês sabem que eu sempre honro a minha palavra, eu vou me sentir muito frustrado em não entregar essa demanda para a diretoria, para a nossa empresa. Então eu conto com a colaboração de todos vocês. Quando esse colaborador que gosta de detalhes, ele não tem isso, não vai dar tempo. Meu querido, ok. O que você pode fazer para colaborar? Qual que é o teu sentimento? Qual que é o teu receio?
Só que se esse chefe não tiver inteligência emocional, não tiver empatia de perguntar como é que está se sentindo, eu conto com você, você é um cara que sempre fez o melhor pela empresa, é um cara que eu confio na minha equipe, eu confio em você, eu sei que você vai dar conta. Esse cara, poxa, então eu vou precisar de mais tempo, como é que a gente pode fazer? Cara, se você chegar mais cedo, sair mais tarde, cara, eu vejo aqui, eu apagar a hora extra. Olha só onde nós estamos chegando. O que acontece com esse líder, com esse chefe? Ele vai dar uma atenção especial 3 vezes por dia para esse cara. Ele vai chegar e vai perguntar: e aí, tá tudo certo? Como é que tá o andamento? Você precisa de alguma ajuda? Olha só. Isso. Olha a posição de líder que tem a empatia, que tem uma inteligência emocional elevada. Ele escutou um caminhão do cara. Não, porque você é inconsequente, que não sei o que, não vai dar tempo, porque você prometeu isso, não sei o que lá. Não, eu estou aqui à disposição. E vai monitorando. Ele é empático em entender que aquele profissional gosta da qualidade. Mas eu tenho que persuadir ele a esquecer detalhes bobos daquele projeto para focar naquilo que é elementar, porque precisa entregar na sexta-feira. Ou seja, entenda a forma com que o outro entende, que sente. Quais que estão as emoções que estão por trás. Olha a quantidade de conflito, gente. Um estilo de pai, por exemplo, um estilo de pai que é mais pacato. Um pai pacato, que tem fala mansa, tem o seu ritmo, não é verdade? Que gosta de ter um relacionamento com as pessoas, mas ele não é tão expansivo assim, ele gosta de ter relação de confiança com as outras pessoas, mas é com confiança. Então assim, aí ele tem um filho que é mais agitado, que é mais dado às outras pessoas. Um filho que é mais criativo, é mais acelerado. Olha só, já formou. Eu estou falando de estilos de comportamento. Só. Esse pai vai ficar incomodado. Porque quando o filho está numa festa, cara, ele conversa com todo mundo e dá risada alto, e é espalhafatoso, esse negócio. E ele... meu filho é assim mesmo. Mas por que ele é assim mesmo? Ele é assim mesmo com base naquilo que eu sou. Tem que entender. Vem entendimento. Então, entenda o que o outro sente. Vamos lá. Demonstre o interesse sincero. Não adianta, gente. Não adianta você falar de boca. Não, eu vou me colocar no lugar dos outros. Se você efetivamente não tiver interesse. Seu relacionamento em casa não está legal? Tenha o real interesse de entender essas pessoas que são parte da sua família. Mas não está legal no emprego, eu estou com receio de perder emprego, meu chefe não está... Então tenha uma conversa franca com ele. Sabendo falar, sabendo o momento. Tenha o real interesse de saber dele. Como é que está o seu trabalho? Quais são os sentimentos que vai no coração dele? Quais são os sentimentos que vai no coração do seu filho, talvez se ele está sendo um pouco mais rebelde? Eu vou começar a gerar um conteúdo, depois que terminar essa série aqui, eu vou focar em família. E aí vocês vão ficar descabelados. Eu nem posso, né? Eu nem posso, vocês vão ficar descabelados. Por quê? Precisa de interesse. Só que o interesse é como eu falei. Se você não tiver interesse genuíno, pode ser que você não queira se esforçar, porque é esforço. Relacionamento sadio requer esforço. Então para de morcegar, para de ser preguiçoso e se esforçar naqueles relacionamentos que mais são valiosos para você, filho, pai, família. Se interesse por essas pessoas, se interesse, se você não tem interesse pelo seu trabalho, se interesse pelos relacionamentos. Se interesse em saber quais são as emoções, se interesse. Não deixa de largo as coisas passar, dia após dia, dia após dia. Não trata. Daqui a pouco a ferida está desse tamanho. Tá dando para entender? Então, interesse genuíno. Agora, senta aí. Entrou numa conversa, e eu tô falando isso aqui pra mim, tá? Que eu estou trabalhando isso em mim. Já foi muito pior, né? Que é o quê?
escute sem interromper. Porém, nesse tratamento meu, nunca teve tão forte esse monitoramento na minha vida como está tendo agora. É muito fácil você estar falando e a pessoa te cortar. Assim como você também corta as pessoas no meio da frase. Sabe por quê? Porque aquilo que eu falei no começo. Quando você está entrando talvez numa divergência de entendimento, numa divergência de posicionamento, um querendo defender a razão do outro, é aquilo que eu falei. Você não está escutando. Você está simplesmente formulando defesas para manter a sua razão poderosa e vencedora. O que você faz? Você não concorda com aquilo, você vai lá e corta a pessoa no meio. Então não interrompe. Tá ouvindo? Deixa ela falar, deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa terminar a sua fala para que você entenda isso. Tá dando para entender? Deixe ela concluir, deixa ela colocar para fora. Talvez até tá desabafando. Escute até o final as frases, com o desejo ardente e sincero de entender. Eu também te amo, meu amor. Olha lá, gostei, Patrícia Leitão. Gerar conexão. Gerar conexão. Como é que eu faço para gerar conexão? Você com certeza já deve ter gerado uma conexão fantástica com alguém na sua vida. O que eu chamo de rapport. O que é o rapport? Sabe aquela pessoa a qual você nem conhecia, mas que depois de terminar um contato com ela, você falou o seguinte: caramba, meu, mas parece que eu vivi com essa pessoa no passado. Nossa, parecia que eu vivi uma outra vida com essa pessoa. Não acredito nisso, né? Mas, enfim, parece que, cara, a gente se conheceu há anos. O que aconteceu? Muito provável, você gerou uma conexão tal que a gente chama de rapport. O que é rapport? Rapport é quando você entra num estágio de comunicação que as palavras, algumas palavras, elas vão ser iguais. Alguns gestos que vocês vão fazer, um faz, o outro acaba aqui inconscientemente repetindo isso. Experiências que um e o outro também passaram, vai gerando o quê? Conexão. Quanto mais você conseguir fazer isso com as pessoas às quais você tem contato, entrar em posição de rapport, em estado de rapport, mais conexão você gera. Muitos vendedores, muitos diretores, muitos gestores têm isso por técnicas empresariais. Para gerar o quê? Gerar conexões para você fazer efetivo. Porque isso gera confiança. Quanto mais nível de rapport você tem, mais confiança você gera na outra pessoa. Entende? Então, para um vendedor, é elementar entrar em rapport com o comprador. Entende? Olha lá, a Ana. Sim, ouvir faz parte dos humildes. Com certeza. Agora, outra coisa importante. Não comparar pessoas. Não compare pessoas, nem as histórias. Não compare histórias nem pessoas. Quando você faz isso, você aniquila qualquer chance de sucesso na empatia. Uma pessoa, já cansei de falar, tô até carequinha aqui, né? Cara, é completamente diferente do outro. Então não adianta você comparar. São histórias diferentes, são crenças diferentes. Vai chover no molhado de novo. São percepções de amor diferentes, comportamentos diferentes. Não julga. Não julga. Não julga. Porque aquilo que pode ser fortaleza para você pode ser uma fraqueza da outra pessoa. E com certeza, uma fraqueza sua pode ser fortaleza da outra. Então, quando um comportamento, seja que seja pai, seja que seja o filho, seja que seja um amigo muito próximo e chegado seu, às vezes está tomando uma atitude que você acha que o cara teve uma atitude impensada, o cara é louco. Será? Será que não é uma necessidade dele, um receio dele? Ou ele respondendo em defesa a algum sentimento que veio, que está inconsciente lá, que veio do passado, ele está tentando se defender? E aqui eu posso falar, por exemplo, de tantas coisas. Vamos falar de crítica, para te exemplificar. Digamos que ele foi tão criticado na infância, tão criticado na vida inteira, e que
para você, receber crítica não é tão ruim. Você entende, está com um nível de inteligência emocional maior e você entende que feedbacks são necessários para você pesar se você está certo ou não. Só que nisso para ele é como se tivesse o pai dele na frente dele falando, criticando que ele não vai prestar para nada, que tudo que ele faz é uma porcaria. Tá dando para entender? Então, quando eu falo para não julgar, é justamente isso. Você não sabe o que a pessoa passou de fato. Para você pode ser fácil, para ela é muito difícil. E geralmente não, né? Quase 100% das vezes é dor, gente. É dor. A pessoa, ela não está conseguindo gerir. Quando existe uma explosão de emoção na pessoa, é porque ela, nas emoções dela, olhando para o passado dela, ela não conseguiu dar o melhor de si naquele momento. Aquilo é o melhor. E se aquilo é o melhor, você fica espantado e fala: ei, por detrás daquilo tem uma criança que está berrando. Talvez por um abraço, talvez por um elogio. Talvez uma criança chorando pedindo colo. Tá dando para entender? Então não julga. Não julga, você não sabe. Eu era uma pessoa legalista, né? Uma pessoa que era justamente isso, julgava as pessoas. E se tem uma coisa que eu vou falar para você, e que você coloque isso no seu coração, né? Uma prostituta, eu falava: olha só, que vagabunda, que vagabundo que também tem, né? Tem os homossexuais. Ah, tem o bêbado na sarjeta. Aí, o cara não sai dessa vida. Ô, miserável. O drogado. Ah, esse cara aí é drogado. Ah, isso, aquilo outro. Ei, pensa comigo. Se essas pessoas chegaram ao estado que chegaram, eu tenho certeza de te falar, foi por falta de se sentirem importantes, foi por falta de se sentirem amadas, foi por falta de serem acolhidas, foi por abusos físicos, de talvez apanharem, foi por abusos sexuais, foi por abusos verbais. A falta de amor, meu querido, é a raiz de todos os males. Quando a pessoa não se sente importante, não se sente querida, não se sente amada, cria disfunções nas nossas vidas. Então, para de julgar o outro com aquilo que você viveu. Você não viveu a vida dela. Eu tenho certeza que se você vivesse o que a outra pessoa viveu, você teria o mesmo comportamento. Então, para de julgar. Não julgue. Para você pode ser agressivo, pode ser é impensado, isso é loucura. Faz cara de paisagem, não julga. Se é dissonante para você, se é conflitante para você, pergunte. Como é que foi isso? Como é que você se sentiu? O que trouxe você a esse posicionamento? Procure um melhor momento para entender isso, mas não julgue a criatura. Fica mais fácil, entenda, de você não se ofender com uma agressividade que a outra pessoa vem para você. Sabe o que você fala? Frase, tarefa para você. Você fala, se for um filho, se for um cônjuge, se for um parente, se for um colega de trabalho, se for um gestor, seja quem for. Você fala, essa pessoa, com esse semblante, essa pessoa ela não está conseguindo dar nada melhor do que ela tem nesse momento. Sabendo que atrás disso tem coisas que estão machucando ela. Eu não sei, talvez você não saiba a vida dela. As emoções, talvez esteja se protegendo, como eu já falei. Entende? Então, não julga. Reconheça as emoções. Reconheça as emoções das pessoas. Quando você fala, observa os olhos, observa o rosto, observa a maneira que reage. Sabe aquela virada assim? Ou aquele sorriso? É justo aquela virada que quer te comer com os olhos? Ela já falou tudo. Ela não concordou com aquilo. Mas o que de fato realmente está por detrás? Os mais íntimos a gente sabe até um pouco. Pergunte. Reconheça as emoções dos outros.
Talvez você consiga, num estágio, fazer como eu. Entender a situação daquela profissional, colocar a mão no ombro dessa pessoa, olhar nos olhos dela com real interesse e sincero, como humano que erra também. Ei, eu sei que é difícil. Eu quero te entender, me fala. Talvez essa pessoa ela comece a chorar. Porque ela simplesmente precisava de um apoio. Porque ela estava tão machucada. Entende? Reconheça as emoções dos outros. As boas e as más. Se você não entende, pergunte. Procure momentos especiais numa família. Procure um momento mais. Não daquele momento acalorado. Naquele momento acalorado, o que você tem que fazer? Tem que entender, sim. Procurar entender. Eu te entendo. Entender não é concordar. Entender é entender o posicionamento. E você, com perguntas, você pergunta, você questiona os sentimentos. Eu te entendo. Mas quando você age assim, eu me sinto assim. E como que você está se sentindo perante essa situação? O que está trazendo isso para essa situação que está te fazendo, né, ser tão agressivo? E com uma voz branda. Eu estou até sendo um pouco exaltado nessa questão. Abaixa a voz. A palavra branda espanta o furor. Entende? Então, para quê? Procure sempre entender. Se você não consegue decifrar o não verbal, pergunte. Pergunte abaixando o nível de voz. Mário, mas não é simples assim. A pessoa vai começar a esbravejar, tal. Insista na sua mansidão. Isso é inteligência emocional. Isso é você extrair o melhor de si e da outra pessoa. Porque você está querendo entender. Mas se ela não falar e começa a continuar a esbravejar, não sei o que. Mantenha-se na posição de não revidar. Não entre na pilha. Porque pode ser vício emocional. Vício emocional, se uma pessoa foi exposta na sua infância, na sua juventude, né, ou na fase adulta, num lar que é muito conturbado, em ambientes de paz, ele vai ficar incomodado. O que ele vai fazer? Criar confusão. Porque existe neurohormônios que são como remédios, como drogas, isso eu já falei em outras lives, que viciam essa pessoa nesse comportamento agressivo. Ele tem que arranjar confusão. Ele tem que estar arranjando confusão porque no lar dele, ele nem sabe disso, é inconsciente. No lar dele era tanta confusão, era tanto que ele foi viciado nisso. E quando chega num relacionamento com uma pessoa que às vezes até ele procurou, uma pessoa que é mais de paz, que é mais tranquila, isso acontece muito. Por isso que as pessoas falam, o polo negativo e positivo se atraem, os contrários se atraem. Por conta de quê? Ou você copia aquilo que veio lá da sua família, ou você rejeita e procura o contrário. Por isso que o contrário atrai. Porque eu tinha confusão, então eu procurei uma pessoa mais pacífica. Porém, ele traz esse lado agressivo, conturbado para dentro da relação. E quem é que é o causador? É tu, criatura, que está viciado emocionalmente. Mário, mas como é que eu sei isso? Aí você tem que passar por um processo, uma avaliação de inteligência emocional, um coaching integral sistêmico, para você entender toda a sua linha de crenças, né? A linha efetiva. Mais para frente, fica ligado, vai ter um curso especial que eu vou estar focado nessa parte relacional, focado a relacionamentos, né? Em família. Não, mas só o relacionamento de família, você vai trazer resultados efetivos para sua família e você vai exportar isso para todas as suas áreas, para os amigos e para o profissional. Respeite a opinião dos outros, né? Então, assim, opinião, não, né? Deixa as pessoas falarem, respeite a opinião delas. Cada um tem os seus sentimentos, enfim. Então elas têm percepções diferentes. Isso é muito bom, gente. Entendam que a nossa diversidade, ela foi feita para nos completarmos. O que nós temos feito muito nesse mundo de hoje, a gente tem se subtraído. Haja vista os disparates, as distinções políticas no nosso país. A gente não tem discussões sadias. Você acha que os dois lados não podem entrar em acordo em alguns posicionamentos em prol dos cidadãos? Em prol de uma nação forte, uma nação rica?
É a mesma coisa, eu não respeito a opinião do outro, eu não entendo a opinião do outro, eu quero valer a minha, mas será que a minha é boa 100%? Será que eu não juntar a minha opinião com o outro, a gente consegue extrapolar num resultado superior e muito maior que um isolado? Com certeza, meu querido, nós fomos criados para nos relacionar, para extrairmos resultados juntos, nos complementarmos e não nos destruirmos por conta disso. Respeite a opinião dos outros. Seja mais colaborativo. Esteja mais apto a colaborar com as pessoas, a ouvir, a entender, a saber ser aquele elo de ligação, ser aquela pessoa dos panos quentes, ser aquela pessoa que tenha a inteligência emocional apurada em si e tenta em todos os momentos extrair o melhor dos outros e de todas as circunstâncias, que acalma aquele cara que é mais agitado, que... E eu vou falar para vocês, o mestre nisso foi Jesus Cristo. Ele sempre chegou para resolver a parada. E esse é o mestre da inteligência emocional. Não é nem Daniel Goleman, que é um dos que cunharam efetivamente os conceitos de inteligência emocional. Ele tratava com maestria, Jesus tratava os outros com maestria, gente. E outra, agora para encerrar com chave de ouro, eu tenho uma pergunta aqui depois, tá? Da Ana. Trabalhe a escuta ativa. Hoje eu tive uma conversa muito legal com minha filha. Nós estávamos falando disso, né? Ela me ajuda aqui no trabalho da empresa. E papai, me explica um pouco melhor o que é isso, né? Escutar ativamente, trabalhar a escuta ativa, é você parar para efetivamente dar uma atenção plena e 100% para aquela pessoa. Hoje está difícil. Sabe por quê? Vamos pensar no ambiente de família. Pai conversa com o filho. Aham. Sim. Tá. Sei. Curti essa aqui. Isso é dar atenção plena a seu filho? A esposa. Não, sim, amor. Não, sim. Tá. Legal isso aqui. Tá falando... Alguma pessoa importante está falando? Você está 100% atento àquilo, ativo. Trabalhe a sua escuta ativa. Observe os gestos, observe as reações quando você fala, quando a outra pessoa fala. Dê 100% de qualidade de tempo para aquele espaço na sua conversa. Isso é trabalhar a escuta ativa. É você estar realmente olhando nos olhos da pessoa, tentando extrair tudo que eu falei hoje, que é o quê? O que ela está sentindo, o que ela está trazendo, o que eu posso usar isso para ser mais significativa a nossa conversa. Tá dando para entender? Cara, quantas vezes você estava conversando com a pessoa pensando na sua casa, ou pensando no seu trabalho? Mário, mas não é legítimo, eu estava preocupado. É legítimo, mas se você quiser elevar a sua empatia, tranca a porta para os outros pensamentos. Quantas vezes nós estamos tentando nos concentrar para um trabalho, tentando nos concentrar para um relacionamento. Cara, quantas vezes você sentou, não, vamos fazer uma sessão de filme agora em casa? Pegou os familiares, assistiu e você estava pensando em outras tantas coisas. É um momento que você poderia estar escutando as gargalhadas dos seus filhos, interagindo, um momento gostoso, até de descanso, de descontração, e você está pensando em outras coisas. Escute ativamente as pessoas que estão ao seu redor. É você parar. Eu decido demonstrar o meu interesse sincero e dedicar 100%. Mário, mas como dedicar 100% para alguém que está tentando ser agressivo comigo? E é aí que você precisa colocar 100% da sua atenção. Sabe por quê? Para você entender melhor essa pessoa. Você pergunta, ela só está conseguindo o melhor dela nessa situação. O que tem por trás? Essa tem que ser a sua pergunta. Antes de você reagir, conheça a história das pessoas.
do seu filho, você sabe. Do seu marido, do seu colega de trabalho, do seu gestor. Ah, mas eles são fechados. Existe agora a oportunidade, não sei se a gente vai entrar em lockdown, né? Depois de domingo. Mas enfim, tem as festas de final de ano, né? Numa conversa de elevador, né, com o seu chefe, fala, como é que você tá, sua família, como é que tá bem? Entre em outros campos de discussão, não só o trabalho, para entender como é que é a emoção. Ei, mas escuta de verdade. Para de que esse negócio de celular para cá. Escute, não fique divagando pensamentos quando você está conversando com uma pessoa. Dê atenção verdadeira para ela. Com certeza, você fazendo isso, você ativa os teus radares e você vai ficar muito mais preparado para perceber o que ela está querendo te comunicar no não verbal, as suas emoções, sentimentos. Faz sentido? Dá joinha aqui. Deixa eu responder aqui a Ana. Ser muito gentil também traz efeitos ruins para a pessoa boa. Vamos lá. Eu te afirmo que sim. Sabe, quando uma pessoa, e aqui eu quero que vamos conversar aqui, tá, Ana? Quando uma pessoa só diz sim, só diz sim, só diz sim, será que não está por trás uma baixa autoestima? Será que não está por trás um sentimento de rejeição? Talvez para não ser rejeitado eu tenho que falar sim. Mas isso não está relacionado às outras pessoas, está relacionado à própria pessoa. Ou seja, você falar sim para tudo e todos, e sempre, na maioria das vezes, estar se prejudicando por conta disso, isso também é disfunção. Sabe, o que acontece? Eu tenho falado muito. Quando existe algo que vai de contra o que a gente quer, de contra as nossas ideias, de contra a nossa razão, o que você tem que fazer? Ok, você pode até fazer, porém você conta para as outras pessoas como é que você está se sentindo. E para uma pessoa de baixa autoestima, isso é ter uma posição de poder. Como eu tenho baixa autoestima, eu não chego a falar. Porque não importa o que eu falo. Tá errado. Quando você, em todas as conversas, você se sentir contrariado, ou você quer defender a sua razão, não é para entrar em embate, mas é para demonstrar como é que você se sente perante aquela situação. Quando eu não consigo o meu objetivo, eu me sinto entristecido, né? Eu me sinto frustrado. Aí, em alguns momentos eu até me sinto incapaz. E cada um vai ter um pressentimento. Olha, quando você fala isso, por mais que pareça inofensivo para você, que pode parecer inofensivo para outra pessoa, mas para você isso me fere. Pode parecer bobeira para você, mas isso é muito importante para mim. Quando você pode até acatar, mas você tem esse tipo de atitude para com a outra pessoa, o que você está fazendo? Você está educando a outra pessoa. Se é uma pessoa do membro da sua família a qual você ama muito, e também é uma relação de amor, gente. Se casou, tem um relacionamento. Você está avisando, olha, puxa, não faz mais isso. Eu me sinto assim. Entende? Eu estou fazendo isso, eu estou falando sim, mas puxa, será que a gente não poderia fazer de uma outra forma? Será que, poxa, eu sempre abri mão. Vamos fazer diferente hoje? Sabe por quê? Eu vou me sentir muito feliz se a gente fizer isso. Você pode me proporcionar isso para mim? Olha só como muda. Você está falando de sentimentos para outras pessoas. Isso vai tocar na outra pessoa. Isso pode tocar na outra pessoa. Mesmo se não tocar naquele momento, você vai fazendo o quê? Dia após dia, demonstrando aquilo que você sente para outra pessoa. Meu querido, quando você muda de postura, quando você muda todo o seu derredor. É isso. Numa posição de não querer, não é chamar para o embate, mas todos nós temos o direito de falar aquilo que a gente sente de bom e também de ruim. Olha, eu não gostei muito dessa decisão, não gosto muito dessa decisão, sabe? Essa decisão me traz esse sentimento.
Poxa, eu sempre abri mão na minha vida. Será que a gente pode fazer diferente? Eu vou ficar tão feliz. Podemos fazer assim? Né? Eu acho que pode ser assim, pode ser... Deu para entender, Ana? Coloca um joinha se respondeu a sua pergunta. Ou seja, inteligência emocional é também você saber dizer não para as coisas. Entende? Eu entendo... E entender não é aceitar. Eu entendo. Eu vou entender o porquê da explosão. Eu vou entender talvez da agressividade ou da passividade. Porém, eu não concordo. E de uma maneira, com inteligência emocional, eu vou falar o que eu sinto perante a inércia, né? A falta de posicionamento, ou a agressividade, ou a extratividade, que me faz mal para essa pessoa. Eu entendo. Puxa, verdadeiramente você está cansado, você está estressado no trabalho. Eu te entendo. Você extrapolou um pouco, você foi agressivo comigo. Porém, você me fez sentir assim, assim, assim. Vamos trabalhar isso junto? Eu quero te ajudar. Né? Vem cá, vou te fazer uma massagem. Entende como você entra no universo do outro. Você está observando, você percebe, olha, eu estou vendo o seu lado, veja o meu, entende? Olha como que fica muito mais significativo isso. E não tente só também falar dos seus sentimentos, procure saber do sentimento do outro. Isso é empatia, isso na verdade é a empatia. Como é que eu falo de boca cheia, não, mas eu me coloco no lugar das pessoas, mentiroso, morcegão. Mentiroso. Cara, você tem que saber conhecer a pessoa. Se não conhecer, perguntar a pessoa. Entende? Então aí muda o jogo. Tá vendo como que isso é significativo? Gente, vamos ver se tem mais perguntas. Acho que é só isso. Elucidou, Ana? Você falou que sim, então é justo. Ana, eu vi o seguinte, que você se cadastrou no Level Up, tá? No site, correto? O que eu percebi? Eu percebi que você não... você deve ter recebido um e-mail, não sei se foi parar no spam, tá bom? Que você recebeu as orientações. Você pode, lá naquele e-mail, você pode tem lá os recursos onde você vai ter acesso aos conteúdos, aos avisos que tem, artigos de blog e todos os mais conteúdos. Então, olha esse e-mail se não está no teu spam e segue as orientações que está no e-mail, tá bom? Gente, eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você, você guerreiro, você opeiro mesmo que está aqui até o final. E que se eu conseguir fazer com que a sua empatia aumentasse 1%, eu já estou satisfeito. Então, entenda que a inteligência emocional é você, nunca esqueça disso, que você entenda de si, se autoconheça, se autocontrole. Tem muitas coisas que eu falo que não são simples, mas que você fique atento, você vai escorregar assim como eu escorrego. Um dia passa, outro dia não passa, outro dia, ou 2 dias passaram. Mas o que é importante? Você saber, não foi tão bom, esse dia foi legal, esse dia não foi tão bom. Sabe o que dá abertura? Para você pedir perdão, para você expressar aquilo que você sente. Então, inteligência emocional é o que constrói a nossa plataforma de abundância, junto com os estudos que você tem, com os conhecimentos que você tem. Não tem como segurar a gente, e é literal, não tem como segurar o nosso progresso de vida, a nossa área financeira, a nossa área espiritual, emocional, profissional, né, de serviço à comunidade, de serviço a outras pessoas, né, de amizade significativa, de relacionamento com parentes significativos, filhos, cônjuge, entende? Então, trabalhe o seu emocional e viva uma vida de abundância. De novo eu tenho que falar, isso é uma crença minha, vida abundante não é simplesmente uma vida de luxo.
Vida abundante é uma vida de infinitas possibilidades, onde ter luxo e riqueza é apenas uma delas. Então, viva todas as oportunidades boas que aparecerem. Para isso, inteligência emocional. Trabalhe os 80%. Com isso aqui nós finalizamos o conteúdo de empatia, que é o quarto pilar da inteligência emocional. Você está gostando desse conteúdo e você não assistiu os outros anteriores? O que você faz? Você vai no meu IGTV, por enquanto, gente, por enquanto, tá? Para todos, tá? Porém, mais para o futuro, somente as pessoas que são cadastrados na minha página que vão ter acesso. Vai ser uma área específica para isso. Então, se você se interessou muito por isso, me acompanha. Daqui para frente nós vamos falar, tem mais uma agora aqui na semana que vem, não perde também, que é relacionamentos interpessoais. A gente vai ainda aprofundar ainda mais no que a gente falou aqui. Depois, já em janeiro, um pouco antes da primeira quinzena, nós vamos falar de família. E se prepara, porque é conteúdo profundo. Caiu de paraquedas, né, Jôs? Gostou? Então tá bom. Então, gente, eu tô terminando aqui. Se você quiser ver as lives anteriores sobre inteligência emocional, vai aqui no meu Instagram, Mário Pinheiro Oficial, no IGTV, naquele íconezinho de IGTV, que é uma televisãozinha com uma anteninha, tá? Lá tem não só isso, tem todos os vídeos do Level Up, inclusive dessa série de inteligência emocional. Então você assiste, comenta, manda pergunta, tá? Deixa eu ver aqui quem me mandou aqui. Só para acabar aqui, gente. Aqui, quem que me pediu aqui? Então tá gostando? Não fica acanhado, não. Vai lá nos outros vídeos e... Aqui, a Rebeca. Rebeca, não sei se você já me mandou direct, mas eu vou te mandar terminar essa live e tal. Vai no meu link da bio e tem lá a Level Up também, que a gente tem esse relacionamento mais aproximado. Tá bom? Gente... Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Quero, continuar gerando muito valor para você, para sua vida, para sua inteligência emocional, que a sua casa ela seja abençoada, próspera, abundante, assim também como a sua área profissional, a sua área financeira, todas elas. Então eu estou indo na principal, que é as suas emoções, trabalhar as suas emoções para que você frutifique, para que você verdadeiramente domine. Você foi criado para dominar e abundar nessa terra, transbordar coisas boas para os outros, sabe? Você resplandecer a luz de Deus aqui na vida das outras pessoas e ser muito próspero. Então, um beijo a todos vocês. Facebook, tá aqui vocês também no Instagram. Um beijo do Carranha e... ótimo final de semana. Tamo junto, ó. Cai pra dentro. Beijo. Tchau.